Oi gente, tudo bem? Hoje é a nossa segunda live então, e a gente vai falar sobre mecha teste no cabelo da nossa cliente, antes da gente executar o loiro. Então eu tô aqui com a minha boneca, vou fazer uma mecha teste nela, e eu vou demonstrar como que eu faço. Então uma mecha teste, por que deve ser feito a mecha teste? Você aí cabeleireiro, você que está iniciando, você faz a mecha teste, qual a sua maior dúvida na hora de executar, de fazer a mecha, qual oxidante que a gente deve usar, qual o tempo de pausa. Então aqui no salão, ontem a gente falou sobre avaliação e hoje é a segunda live, então a gente vai falar sobre a mecha teste. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu me chamo Elaine Ayala e eu tenho mais de 18 anos de experiência no mercado da beleza. E hoje então eu vou compartilhar com vocês como que eu faço a mecha teste, o que a mecha teste me resolve, né, digamos assim, para a gente não correr o risco então de dar um corte químico no cabelo da cliente. Não somente corte químico, mas a gente também consegue ver o fundo de clareamento, a tonalidade que este cabelo vai nos revelar, se a gente consegue entregar então o loiro que a nossa cliente gostaria. Então, onde que eu devo fazer a mecha teste, tá? Primeiro, qual que é o lugar que a gente deve fazer? Então, primeiramente, a gente não deve fazer a mecha teste na parte muito abaixo aqui, porque provavelmente esse cabelo, ele já é um cabelo mais natural. Tá? Então eu sempre indico a gente fazer na linha da orelha do cabelo da cliente. Então a gente vem aqui na linha da orelha e a gente vai separar uma mecha. E a gente vai fazer ela na parte de trás. Qual é a espessura dessa mecha? A mecha ela não precisa ser muito grossa, porém nem muito fina. Mas sim que você consiga então identificar depois o resultado nessa mecha teste. E eu também gosto de indicar muitas vezes o cabelo da nossa cliente ele vai estar saudável aqui. Então a gente tem que fazer mais de uma mecha teste. A gente fazer uma mecha teste também na lateral, porque às vezes ela pode passar na parte de trás, porém a frente, às vezes onde a cliente usa mais produtos, mais ferramentas térmicas, esse cabelo ele não passe. Mas eu vou fazer aqui a mecha antes e eu vou mostrar para vocês e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho importante. E qual o oxidante então que a gente deve usar na mecha teste? Eu gosto sempre de usar o oxidante 30 ou 40 volumes, porque eu gosto de usar um oxidante mais forte do que o oxidante que eu uso durante a descoloração, durante a execução do loiro que eu faço aqui no salão. Então eu sempre uso a balança, eu sempre peso os produtos, como eu já disse em outras aulas, tá? Então eu vou pesar aqui um pouquinho do descolorante junto com o oxidante. E qual oxidante que eu vou usar? Eu vou usar 30 volumes. Ó, tô usando aqui 30 volumes. Então eu mexo aqui o oxidante junto com o descolorante. Como eu disse, então a mecha não precisa ser muito grossa, nem muito fina, então eu vou fazer na altura da orelha. Vou fazer um pouco mais grossa aqui para vocês depois conseguirem ver o resultado, senão eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês no vídeo. Não precisa aplicar o descolorante tão próximo da raiz, porque provavelmente a raiz é onde o cabelo está mais saudável, onde ele se mantém mais saudável. Então a gente separa essa mechinha e aplica o descolorante, aplica bastante produto, comprimento e pontas. Aí eu dobro aqui o meu papel. Você pode até anotar a hora que você terminou para depois você saber quanto tempo que vai levar para esse cabelo descolorir, para depois você também saber quanto tempo que você vai demorar na hora de fazer a descoloração no cabelo da sua cliente. E agora eu vou fazer uma outra mechinha aqui na lateral, da mesma forma que eu fiz a outra mecha. Então eu pego a minha plaquete, coloco o papel alumínio, vou pegar uma mechinha aqui que não seja nem muito grossa, nem muito fina, nem muito profunda também, para não demorar muito a abertura do tom. Não precisa aplicar pertinho da raiz, como eu disse, né? Porque às vezes a cliente nem vai querer uma mecha de
de raiz, e se você aplicar muito perto da raiz, depois essa mecha vai ficar marcada. Geralmente a raiz da nossa cliente é onde o cabelo está mais saudável, é onde o cabelo está mais natural, então não tem a necessidade da gente aplicar o produto diretamente na raiz. Então, quando que eu faço a mecha teste? Eu gosto de ligar sempre o timer aqui, então vou deixar 20 minutos esse timer para ele me avisar, e de 20 em 20 minutos eu venho olhando como essa mechinha vai estar, se ela já abriu o fundo de clareamento ou não. Então, quando que eu vou fazer a mecha teste? Como eu disse na aula de ontem, então a gente sempre agenda uma avaliação uma semana antes para a gente conseguir avaliar o cabelo da nossa cliente, para a gente fazer as perguntas e aí depois então a gente ir para a mecha teste. Por que então eu uso o oxidante de 30 volumes? O que é o oxidante? O oxidante, então, é o peróxido de hidrogênio mais creme e água. Então, esse de 30 volumes, ele tem 9% de peróxido de hidrogênio. E o que diferencia, então, os oxidantes, o de 10, de 20, 30 ou 40? É a velocidade que esse oxidante, junto com o descolorante, vai descolorir a mecha. Então, quanto mais alto o oxidante, mais velocidade ele tem. Então, mais rápido ele vai clarear, porém, também corre o risco desse cabelo ficar mais danificado. Então, todas as clientes, a maioria das minhas clientes aqui no salão, eu uso 20 volumes. Se eu vejo que tem necessidade, se o cabelo está saudável, se passou na mecha teste, então eu faço uma descoloração controlada. Então eu inicio com 20, depois eu passo para 25, que a gente mistura então o oxidante de 20 com 30 para ficar 25 volumes, e depois então no final eu aplico 30 para a gente conseguir tirar essas mechas todas ao mesmo tempo. Porém, eu só vou utilizar 30 volumes se eu ver que este cabelo vai suportar durante a mecha teste. Então, a partir da mecha teste, eu consigo identificar qual o oxidante que eu vou utilizar na hora da descoloração do cabelo da minha cliente. Eu não utilizo 40 volumes, porque eu acho que ele é muito agressivo, a velocidade é muito rápida e dependendo do cabelo ele não vai suportar. Então, tanto o oxidante de 20 quanto o de 40, com o descolorante, ele abre o mesmo tom. A diferença, então, é que o 40 volumes, ele vai numa velocidade muito mais rápida e isso a gente corre o risco, então, de dar corte químico no cabelo. E por que, então, que eu uso na mecha teste 30 volumes, ou até mesmo, como eu disse, 40 volumes? Porque eu quero identificar se esse cabelo, ele vai conseguir realmente passar na mecha teste. Então, se ele passar na mecha com 30, com certeza eu vou conseguir fazer uma descoloração e manter esse cabelo saudável com 20 volumes. Então isso me dá muito mais clareza, isso me dá muito mais confiança de fazer a descoloração no cabelo da minha cliente. E também, qual é a altura de tom, qual o fundo de clareamento então que eu tenho que deixar esse cabelo abrir. Então eu indico a gente sempre abrir uma altura um fundo de clareamento então a mais do que o que a cliente nos pediu. Então, digamos que o cabelo dela, ela queira um fundo de clareamento 7, que é um alaranjado, né? Um levemente alaranjado. Então, deixa esse cabelo abrir até um fundo de clareamento 8, que é um amarelo bem ovo, né? Por quê? Porque você vai ter a plena certeza que durante a execução das mechas não vai correr o risco desse cabelo dar um corte químico. Porque, como eu disse, a parte de trás é onde o cabelo está mais saudável. Ou aqui na lateral, às vezes aqui à frente é onde a cliente tem o cabelo mais danificado. E a gente não consegue fazer uma mecha teste aqui na frente e deixar essa cliente depois ficar com essa mecha ou até mesmo escurecer. Não seria o caso. Então aqui a gente já consegue deixar o cabelo, abrir um fundo de clareamento maior para a gente ter certeza que eu consigo entregar o loiro para minha cliente. Então eu sempre vou fazer a mecha teste antes de eu executar qualquer técnica de cabelo loiro, seja a técnica de mecha eriçada ou seja a técnica de mecha costurada. Isso vai me dar garantia que o cabelo vai se manter saudável. Eu acho que tô com um problema aqui no meu microfone, então eu vou ficar sem microfone. Então, a mecha teste, ela nos dá então essa clareza, né, essa segurança
Não sei se vocês ouviram a parte que eu disse, às vezes a cliente ela estava com o cabelo descolorido e ela escureceu, e se a gente não faz a mecha teste, a gente não consegue identificar que esse cabelo então foi descolorido. Então pensa comigo, a gente está fazendo uma descoloração em cima de uma descoloração. Então o risco de dar corte químico neste cabelo é grande. Então por isso que é muito importante fazer a mecha teste, deixar então o fundo de clareamento um tom mais claro, né, do que a sua cliente pediu, porque daí você tem a certeza que você consegue realmente entregar o que ela quer. E qual é o tempo então de pausa que a gente tem que deixar a mecha teste? Não tem tempo exato, como eu disse ali, eu marquei 20 minutos, porém eu vou vir olhando toda vez, vou ver se esse cabelo se ele conseguiu abrir o tom que a sua cliente pediu. Então se a sua cliente quiser um loiro perolado, qual o fundo de clareamento que eu tenho que deixar abrir neste cabelo? Eu tenho que deixar abrir um amarelinho claro, porque senão eu não consigo entregar um cabelo perolado para minha cliente. Se a minha cliente quer um iluminado quente, eu tenho que deixar abrir o fundo de clareamento alaranjado ou até um tom mais claro, né? Também não adianta eu deixar descolorir muito o cabelo para eu depois tentar devolver o fundo para esse cabelo. Então a gente tem que entender qual o fundo de clareamento eu devo abrir, né? Para eu entregar a cor que a minha cliente pediu. E o tempo de pausa, como eu disse, então não tem o tempo exato. Tem cabelo que pode ser que demore 1 hora, tem cabelo que pode ser que demore 2 horas, 30 minutos, né? O ideal, quando você está iniciando, se você tem dúvida, é você deixar a mecha abrir até o tom que a sua cliente pediu, para você não correr o risco, né? Pra você não correr o risco de ter deixado talvez 30 minutos, depois não ter aberto o fundo de clareamento e depois na hora de você executar então as mechas, você ter aí um resultado, né? Que não vai ser satisfatório, que você não vai conseguir entregar o que você prometeu para sua cliente. Outra coisa também que é muito importante da gente avaliar na hora que a gente vai executar a mecha teste é qual a altura do tom do cabelo da minha cliente, qual a altura de tom do cabelo dela natural. Por que é importante eu saber? Até mesmo para você conseguir conversar com a sua cliente, porque quanto mais escuro for o cabelo da sua cliente, mais difícil é da gente fazer uma descoloração e da gente entregar um loiro para ela. Então muitas vezes a cliente ela vem com uma referência de um cabelo loiro, que a altura do cabelo da cliente já é claro, né? A altura de um cabelo 7. Então eu tenho que clarear 3 tons desse cabelo. Então eu consigo entregar um loiro platinado para a cliente sem agredir muito o fio do cabelo dela. Porém, a gente precisa mostrar para a cliente, né, na cartela de cores, eu gosto de sempre avaliar junto com uma cartela de cores e as referências, para a gente mostrar para a nossa cliente qual a altura do tom do cabelo dela. E se é possível entregar aquele loiro, se não for possível, né, talvez conversando, então entregar uma tonalidade a menos, né, uma tonalidade abaixo, porque convenhamos que se a sua cliente tem o cabelo na altura de 3, e ela quer um cabelo na altura de 10. Olha quantos tons que a gente vai ter que abrir neste cabelo, né? Então 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tons a gente vai ter que abrir neste cabelo. Então provavelmente, né, se essa cliente usa muito secador, se ela usa prancha, se ela não tem os cuidados devidos em casa, esse cabelo ele vai ficar muito sensibilizado na hora da descoloração. E isso, na hora da avaliação e da mecha teste, a gente tem que ter claro para a gente poder explicar para a nossa cliente. Outra coisa que eu acho muito importante a gente avaliar a altura de tom, igual aqui, ó, a minha boneca, ela não tem nome ainda, gente, eu preciso dar um nome para ela. O Igor falou um nome ali, só que a gente não gostou muito, né, Igor? Acha outro nome aí pra gente dar aqui pra minha boneca. Então, a gente avaliar a altura de tom. Se você tem dúvida, você vem aqui então na cartela, coloca o cabelo, né, da sua cliente pertinho e veja qual é a altura de tom mais próximo que vai chegar. Então aqui a minha boneca, a altura do cabelo dela é um loiro médio, levemente dourado com um pouquinho de cobre. Aí tá com filtro, então ele parece mais acobreado. Então ele é um loiro médio, dourado, acobreado. E por que é importante então eu saber a altura de tom do cabelo da cliente? Para eu saber quantos tons eu vou ter que descolorir, né? Para eu atingir o fundo de clareamento e poder então entregar o loiro para ela.
E também se eu tiver que esfumar esse cabelo, então eu já vou saber qual é a altura de tom que eu vou ter que usar. Porque depois com as mechas ou esse cabelo molhado, talvez você não consiga, né, identificar o tom do cabelo da sua cliente. A altura de tom então da minha cliente é a altura 7. Então por que eu preciso saber qual a altura de tom? Se eu precisar esfumar esse cabelo, se eu precisar apagar, né, alguma nuance indesejada, então com o cabelo molhado talvez eu não consiga diagnosticar. E aí quando eu for então fazer esse esfumado, eu já tenho certo a altura de tom. Então isso é muito importante também, se você tem uma ficha de anamnese, você deixar anotado qual a altura de tom que é o cabelo da sua cliente, quanto tempo que você vai demorar então nessa mecha teste. Por que isso é importante? Se a mecha teste demorar 1 hora para clarear, você já vai saber também falar para sua cliente quanto tempo que você vai demorar no processo de mechas no cabelo dela, né? Então, para facilitar, para você saber quanto tempo que você vai levar também. Outra coisa que eu acho importante, aqui o cabelo da boneca, ele vai ter ele é de raiz a ponta, é somente uma tonalidade. Porém, tem cabelo que às vezes tá manchado, tem cabelo que tem coloração na ponta e a raiz está natural. Então, isso também faz com que a gente saiba onde que eu vou ter que deixar mais produto nesse cabelo, né? Se eu tenho que reaplicar, olha como que tá aqui a descoloração dessa mechinha. Ó, aqui já tá abrindo levemente um amarelinho claro, com um pouquinho de alaranjado. Então, dependendo do tom que eu quero, eu deixo abrir mais o cabelo da cliente. E claro, se esse cabelo se mantém saudável. As pontinhas aqui, ó, desse cabelo, elas já estão bem sensíveis. E a gente tem que sempre, na hora de aplicação, abrir bem a mecha, aplicar o produto em toda a mechinha. Não adianta eu deixar uma mechinha aqui, ó, fininha, toda ondulada, sem produto, que ela não vai fazer descoloração uniforme. Então eu preciso aplicar bastante produto e abrir essa mecha, para ela descolorir toda por igual. Ó, como eu não peguei lá na raizinha, bem pertinho da raiz, eu deixei para ela se manter mais natural. E aí a gente vem e vai verificando a elasticidade desse cabelo, no cabelo da cliente. De leve, não precisa puxar com muita força, para a gente ver se esse cabelo está aguentando essa descoloração ou não, né? A gente vai deixando o tempo, porém o cabelo tem que se manter saudável. Eu não vou deixar esse cabelo aqui 1 hora, né? Se em 30 minutos eu percebo que o cabelo dela já não vai conseguir se manter saudável, se o cabelo dela tá ficando elástico ou emborrachado. Então por isso que eu digo que não tem tempo de pausa ideal, né? Depende da altura de tom do cabelo da cliente e qual o fundo de clareamento eu tenho que atingir. Como que eu vou saber disso, né? Como eu disse em outras aulas, então tem os fundos de clareamento, né? Quanto mais escuro é o cabelo, mais pigmentos a gente tem que tirar desse fio, então por muito mais tempo vai demorar essa descoloração. Às vezes a gente tem que fazer várias aplicações nesse cabelo. Deixa eu olhar essa outra mechinha aqui de trás, ó, ela também está descolorido bem, então eu venho, abro, aplico um pouquinho mais de produto. Aqui, como eu disse, o cabelo dela é na altura de 7, então digamos que ela queira um loiro dourado. Qual o fundo de clareamento que eu tenho que deixar nesse cabelo? Um amarelo clarinho, porém esse cabelo ele demora muito para descolorir, então eu não sei se eu vou conseguir mostrar a tonalidade aqui ao vivo com vocês, mas depois eu vou mostrar como que eu faço para limpar. Essa é uma mechinha que eu já fiz aqui, ó, e ele abriu na altura de um 8, um amarelo, olha lá, levemente amarelo, não sei se vocês conseguem ver, e ele se manteve íntegro, ó, o fio tá bem íntegro, né, e a gente puxa, ó, tá bem saudável. Então digamos se essa cliente ela quisesse o cabelo na altura de um fundo de clareamento, né, amarelo, com altura de tom 8, eu conseguiria entregar o cabelo saudável. Aí depois disso, então a gente vem e faz a neutralização desse cabelo, né? Ela quer intensificar o dourado, então eu vou aplicar dourado no cabelo dela na altura de tom que abriu o cabelo.
ela quer neutralizar e quer um cabelo mais bege, então eu vou neutralizar o amarelo. E qual que é o pigmento que neutraliza o amarelo? Então é o violeta. E como que eu sei isso? Então a partir da estrela de Oswald, né, das referências que tem as cores que complementam, elas neutralizam os pigmentos indesejados. Quando o cabelo abre no tom então alaranjado, se ela quer um cabelo mais neutro, então a gente vai utilizar o cinza, que é o azul lá na estrela de Oswald. Então que ele vai neutralizar o alaranjado. E a partir disso a gente consegue então entregar o cabelo que a nossa cliente quer. E aí como que eu faço então, aqui um exemplo, né? Digamos assim, já cheguei o tom aqui ideal do cabelo da minha cliente. O ideal seria a gente pegar e levar a cliente lá e lavar essa mechinha com a água corrente. Então eu venho, limpo essa mecha, aplico a água aqui, bastante água somente, para limpar, não ficar nenhum resíduo de descolorante. Eu venho com uma toalha seca, limpo bem a mechinha. Aí eu aplico um estabilizador de pH, que é um creme no cabelo aí natural da sua cliente, seco essa mecha, então eu vejo a resistência dela. Porque a gente tem que ter cuidado também que o cabelo úmido, ele tem muito mais elasticidade. Então quando o cabelo seca, ele fica um cabelo mais forte, tá? Então aqui ó, o cabelo dela não está se rompendo, mesmo molhado, né? Então a gente faz o teste de elasticidade para ver se esse cabelo passou. Ele passou se eu fosse entregar aqui para minha cliente a altura de 1,8, né? Então você tem que alinhar isso muito certo, qual a altura de tom que você vai entregar para sua cliente. E outra coisa também que eu gostaria de falar, a mecha teste, ela não é 100% segura, tá? Ela não é 100% segura. Aí você pode falar, Elaine, mas então como que eu vou fazer mecha no cabelo da minha cliente e tal? Porque quem nunca aí fez a mecha teste atrás, eu já ouvi muita gente falar, fez uma mechinha teste aqui, quando foi fazer o cabelo da cliente na frente, deu o corte químico. Então a gente precisa, ó, o meu timer então apitou, então digamos eu venho aqui, ainda não deu tempo, eu vou lá, né? Eu quero essa mecha um pouco mais clara, vou lá e coloco mais tempo, então deu 20 minutos nessa mecha teste. Então se eu quero ela um pouquinho mais clara, vou e deixo por mais 20 minutos. Eu mostrei essa mecha aqui atrás porque senão não daria tempo aqui de eu demonstrar pra vocês. Então como eu estava dizendo, a mecha, por que ela não é 100% segura? Porque olha o tanto de cabelo que eu tenho aqui, né? Aqui é uma mechinha que a gente pegou, né? Pra gente ver a saúde do fio. Aqui também, por mais que eu pegue, eu posso até pegar duas aqui, mais duas aqui, porém, como eu disse, às vezes essa cliente ela pode ter um corte químico aqui na franja, né? Uma franja mais curta com um corte químico, e aí se ela quer uma mecha de contorno marcado, a gente tem que cuidar se a gente consegue fazer esse cabelo para ela, se a gente consegue entregar. Então por isso que eu gosto sempre de alinhar as expectativas da minha cliente, como eu disse na aula passada. Não somente a mecha teste ela previne muito o corte químico, também ela nos dá a clareza do tempo que você vai levar, qual o fundo de clareamento você tem que então descolorir nesse cabelo, né? Então ela previne muitas coisas, porém a gente não pode ficar 100% nela, a gente tem que avaliar, como na aula de ontem eu falei, tem que fazer as perguntas, ver se essa cliente entrou na piscina, porque às vezes aqui ela pode passar na mecha teste mais na frente ou aqui na lateral, como eu disse, pode ter um corte químico de produto, ou até mesmo se ela usa muita ferramenta térmica, se ela passa muita prancha, se ela usa muito secador. Também tem as clientes que tem branquinho, então faz muita coloração aqui na frente. E aí aqui a gente não consegue entregar um loiro claro e atrás o cabelo dela é mais natural e atrás o cabelo chega no tom ideal, né? Então a gente tem que alinhar a avaliação, diagnóstico junto com a mecha teste. A gente tem que saber identificar, a gente tem que conversar, a gente tem que anotar, fazer o diagnóstico, fazer as perguntas corretas para que você não fique com nenhuma dúvida. E como que eu sei então se esse cabelo passar aqui e aqui na frente eu achar que esse cabelo não vai dar para descolorir? Você tocando no fio, a gente também consegue identificar quando esse cabelo está muito poroso, como eu disse ontem, quando esse cabelo está cheio de pontas duplas,
quando você vê que esse cabelo ele tá elástico, principalmente quando a gente molha o cabelo e ele vira uma molinha, então esse cabelo ele está a ponto de dar corte químico se a gente colocar ali uma descoloração, né? O risco de se romper é muito grande, então a gente tem que ter alinhado todos esses pontos, né? Tanto a mecha teste, a avaliação, fazer a avaliação correta, fazer as perguntas certas, né? Se você tem alguma dúvida, eu não indico a gente fazer a descoloração. A descoloração é uma reação química, pode dar corte químico no cabelo da cliente, então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Se talvez no momento não dá pra gente fazer uma descoloração, então indicar um tratamento, avaliar certo se realmente você consegue entregar aquela tonalidade ou oferecer, como eu disse, uma tonalidade a menos, talvez não um loiro tão claro, um moreno iluminado, ou apenas fazer uma coloração, porque a coloração junto com o oxidante ela é menos agressiva do que uma descoloração, porém a gente não consegue atingir um tom tão claro, tá? Então essa é a forma que eu faço a mecha teste aqui no salão. Também o cuidado que a gente tem que ter é não fazer uma mecha teste muito tempo antes, digamos aí 30 dias antes de você fazer a mecha do cabelo da sua cliente. Eu acho muito tempo. Durante esse tempo ela pode ter feito algum tipo de alinhamento, ela pode ter entrado na piscina e na hora de você montar essas mechas, né, você pode ter algo aí e esse cabelo pode vir se romper, pode começar a esquentar, pode começar a ferver esse fio. Então pelo menos no máximo uma semana antes você fazer essa mecha teste. Se ela demorou talvez 30 dias para voltar, para você fazer a descoloração, faça novamente então a mecha teste, né? Se às vezes a cliente marcou a mecha com você e você tá corrido, você não consegue fazer essa mecha teste, só que você tá com dúvida, não faça o cabelo da sua cliente, pega aquele tempo ali, faz a mecha antes e depois agende então para outro dia, porque isso vai te dar muito mais segurança para você entregar um cabelo saudável para tua cliente. Eu sempre digo aqui que o loiro, muito mais do que a cor do loiro, o loiro bonito é um loiro saudável, que a cliente consiga cuidar desse cabelo em casa, que ela consiga fazer uma manutenção, né? Porque o que adianta a cliente sair com o cabelo todo descolorido do salão, só que se ela não consegue cuidar desse cabelo em casa, se ela não consegue tratar, né, do cabelo em casa. Então a gente tem que sempre entregar um loiro saudável, um loiro que ela consiga fazer a manutenção em casa. Então eu acho que é isso sobre a mecha teste. O ideal, se você tem dúvida, é fazer em vários pontos, né, a mecha no cabelo da sua cliente, deixar o tempo ideal de pausa. Qual é o tempo ideal? O tempo ideal é o fundo de clareamento que você deseja para entregar o loiro que a sua cliente te pediu. O oxidante, então eu gosto de usar um oxidante mais forte para você realmente ver se esse cabelo vai suportar a descoloração, para não ter nenhum risco depois de dar um corte químico, né, durante o processo das mechas. Então sempre eu gosto de usar o oxidante mais forte e também, se possível, deixar um fundo de clareamento mais claro do que o que a sua cliente pediu, porque aí você tem a plena certeza que esse cabelo vai abrir no tom que ela pediu, no fundo de clareamento, você vai conseguir entregar o cabelo que ela pediu para você. Então é isso, gente. Hoje foi sobre a mecha teste, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas. E uma boa noite a todos. E até amanhã, que amanhã eu terei que amanhã terá outra live às 8 horas. E uma sequência de lives pra gente entregar um loiro saudável, um loiro bonito pra nossa cliente. Tá bom? Um beijo, até mais!